E bacana, eles estão comigo aqui, a doutora Grazi preparada, passando a mãozinha no cabelo, né? Charmosa. Ai, graças gente. a Deus a alternativa. Hoje a mulherada tá dominando aqui. Tá mesmo. Tá charmosa, me sacanearam, fizeram uma fotografia, eu com uma florzinha na testa, mas faz parte, eu tô no meio das gatas, Você no meio entra no das clima, flores, né? Então nós estamos recebendo aqui o doutor Giovanni Martins, o meu amigo, meu irmão, o Carlos Martins, né? E ele está muito cabeludo hoje, meu irmão, né? Parece, é tão novo, parece até criança. Está começando a nascer cabelo agora. Ô, gente, o William não vale nada. Muito bem, agora eu vou passar a bola. Quem vai pilotar a máquina do som a partir de agora, ela, a doutora Grazi. Bom dia, doutora Grazi. Muito bom dia, William. Bom dia, doutor Giovanni. Bom dia, William. Bom dia, doutora Grazi. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Alternativa, aos amigos. Bom dia ao Carlos. Um espaço, por favor, doutor, do microfone 4 dedos. Okay. Né, aquele de alta captação sensível, senão depois fica rachando igual madeira. Para. Então agora eu estou saindo fora, sou plateia, vou para outro estúdio e deixo por conta de vocês. Boa entrevista, tá, doutora Grazi? Ok. Daqui a pouco eu estou de volta. Então tá jóia. Muito bom dia aos ouvintes da Rádio Alternativa. Estamos aqui mais um episódio do Pode Canalizar, o episódio 43. Olha só, a gente já tá avançando. Em maio faz um ano de podcast. E eu quero dar bom dia também, boa tarde, boa noite para quem está vendo no YouTube, né? Que vai ver no YouTube, seja muito bem-vindo. Já quero pedir para quem está nos ouvindo e para quem vai nos assistir também, para deixar o like no vídeo, para se inscrever no canal, para comentar o que você está achando dessa experiência aqui do nosso amigo Giovanni. E é isso. Colabora com a gente aí no canal para que a gente possa crescer junto e levar motivação e inspiração para mais gente possível, tá joia? Quero dar o bom dia pro meu amigo Giovanni que está aqui, que vai lançar o seu livro. Bom dia pro Carlos que está aqui nos estúdios também. Bom dia. A Camila, outra radialista, está lá gravando os comerciais. E voltando aqui pro Giovanni, que a bola daqui a pouco vai estar com ele. Giovanni está aqui hoje. Já é a terceira vez que vem aqui, Terceira né, Giovanni? vez. Que bom, graças a Deus. É uma trajetória, né? E é bom que a rádio e o podcast está participando um pouquinho aí dessa sua trajetória e deixando gravado para a posteridade, para que a sua voz de inspiração ecoe. E o motivo dele estar aqui hoje, gente, deixa eu mostrar para quem está no YouTube, e já quero deixar a dica para você que só está nos ouvindo, para assistir logo mais à tardinha, no começo da noite, já vai estar o episódio lá no YouTube. Esse aqui é o livro, que aí você vai poder ver o livro, né, a capinha dele. Gente, linda a capa, um rosé meio cappuccino, uma delicadeza para fazer jus ao nome. O livro dele, gente, o Giovanni Martins Ribeiro, se chama Relicário, a prisão sob o olhar do detento. Gente, aqui nessa capa, eu vou descrever para quem está nos ouvindo, tá, o Giovanni, porque para você ter uma ideia. Aí tem um baú, que eu achei maravilhosa essa ideia, né? um relicário de verdade, aquele baú das lembranças, Exato. aquela caixa de lembranças, um relicário, onde ficam as relíquias, né? Aí aqui dentro tem coisas muito significativas na imagem. Tem uma arma empunhada, tem uma bíblia empunhada, tem flores empunhadas, tem também uma mão gritando socorro, ferida, enfim. É uma capa que já diz muito sobre o livro. Você que está no YouTube, olha só, que lindo, ó. E é sobre esse livro. Vou passar a palavra para o nosso amigo Giovanni. Giovanni, a primeira coisa que eu quero saber, como é que está a expectativa para o lançamento desse seu filho, desse seu livro? Exato, Grazi. O termo é bem esse mesmo, né? Parece um filho que teve uma gestação aí de 3 anos, né? E a expectativa é muito positiva, sabe? Uma coisa que eu comecei a escrever e não tinha expectativa assim de publicar, né? E as pessoas certas cruzaram o meu caminho e compraram essa ideia de publicar esse livro, né? E é como realmente se tivesse um filho nascendo, né? Uhum. Foi gestado com muita dor, com muita emoção. E quando é que você começou? Quando é que surgiu a ideia, Giovanni? Bom, eu
comecei a escrever em 2017, né? Foi a minha última prisão. Era um dia que os presos da cela 2 do presídio de Muriaé, onde eu estava, a gente estava discutindo como a gente poderia, de alguma forma, mover o judiciário, tentar tocar o judiciário para melhorar as condições das prisões em Muriaé. E tinha uma perspectiva de se implantar uma APAC em Muriaé. Tem uma equipe boa da APAC em Muriaé, mas ainda não tem a prisão APAC. A APAC é um centro de recuperação, modelo, sabe? Reconhecido pela ONU como o melhor modelo de prisão do mundo. É um sistema de prisional que efetivamente recupera, o índice de recuperação é muito grande. Existe no Brasil? Ele é brasileiro, originário de Minas Gerais, de Itaúna, sabe? E a gente tinha essa expectativa, porque tem um grupo de pessoas, tem um grupo de apaquianos em Muriaé há mais de 20 anos e não se consegue montar essa APAC em Muriaé. Nunca ouvi falar isso. Sim, e a gente tinha esperança de fazer algo para tocar o juiz, sabe? Falar ao juiz, vamos montar isso aqui, monta isso aqui para melhorar nossas condições de cumprimento de pena. E eu resolvi então escrever uma carta. Começou assim, esse livro nasceu assim. Falei, a partir dessa discussão. A partir dessa discussão dos presos, falei, vamos escrever uma carta então para o juiz, tentar sensibilizá-lo, para ele ver se ele abre esse centro de recuperação aqui. E eu escrevi, né? E como todos no presídio iriam assinar, eu tinha que ler para os presos. E quando eu fui ler a carta, né? A cela geralmente é muito barulho, muitas pessoas, devia ter uns 20 na cela, então sempre é muito barulho. Quando eu comecei a ler, aí veio aquele silêncio total, todo mundo se penetrou, né? No que estava sendo lido. E quando eu terminei de ler, todos os presos deram uma salva de palmas, sabe? Olha só. E assim, foi um momento muito emocionante. Ele marcou você. Me marcou, sabe? E as palmas não eram para mim, eram para aquilo que estava escrito. Sim. Para o grito deles. Eu consegui traduzir o grito deles naquela carta ali. O desespero deles, sabe? E quando eu falo isso, eu até me emociono, porque mas é bom. um dos motivos de eu ter escrito esse livro, ou melhor, o principal motivo é transmitir o grito dos presos, sabe? Que eles estavam vivendo. Então assim nasceu o livro, sabe? Nasceu de muita emoção. Muita emoção. E na hora eles falaram, não, cara, você tem que escrever um livro. Olha! Na carta você tem que escrever um livro. Eles mesmos. Você tem que escrever um livro. Falar do que acontece aqui. E algumas pessoas antes disso, sabe, também já haviam pedido isso. A irmã Beth, que é uma defensora dos presos, dos direitos humanos lá de Leopoldina, professora engajada na luta pelos direitos dos presos. Ela sempre falava isso, porque antes eu escrevia para o jornal Recomeço, que era um jornal dos presos, para os familiares, era um jornal de circulação municipal lá em Leopoldina. E eu escrevi artigos, e ela sempre escreve um livro, faz um livro. Então você já tinha uma vivência aí de escrever. Isso, entendi, muito bacana. Mas aquele dia ali, com aquela emoção dos presos, sabe, com aquela salva de palmas, porque eles sentiram que o grito deles estava sendo transmitido, aquilo ali eu falei, não, eu tenho que escrever, não tem como fugir disso mais. Esse ano era 2017. 2017. E você tinha sido encarcerado por qual motivo? O crime que eu tinha cometido, tráfico de drogas, todas as minhas prisões, recorrentes prisões foram. Fazer um adendo tráfico, aqui, né? Giovanni. Para quem quiser se inteirar mais dos detalhes de vida do Giovanni, ele já esteve aqui no podcast. Dá uma maratonada aí, eu não lembro de cabeça qual episódio que era, tá, gente? Mas ele já esteve aqui, então vai lá assistir, tá? O episódio que ele trata da vida dele. Eu só fiz essa pergunta assim pra pessoa que ainda não ouviu ele, né? Exato. Se situar um pouco, mas ele tem um episódio que é só da história dele. Eu te convido a ir lá assistir para você
entender a magnitude da emoção que ele está sentindo ao falar desse livro aqui que ele gerou. Vamos lá, então, a partir de 2017, dessa carta, você, então, colocou no coração. Isso, ali não tinha como mais fugir, sabe, desse meu compromisso. Eu tomei isso como um compromisso. Eu precisava falar o que aqueles caras ali estavam sentindo, estavam falando e não conseguiam transmitir, né? E você eu é o precisava porta-voz, transmitir, né? Eu precisava de ser um porta-voz daquilo que acontecia dentro das prisões, sabe? E como é que começou, assim, que você estava encarcerado, né? A matéria-prima, vamos do básico, como é que começou aí? Pois é, até curioso, sabe? Porque tudo é muito difícil dentro da prisão, né? Para o preso. Caderno, por exemplo, a família tem que levar, a caneta a família tem que levar, né? Aí a caneta chega lá só a carga da caneta, né? Não chega aquele plástico duro por questão de segurança dentro da cela. Então é tudo muito difícil. Então você tinha que tirar esse plástico. Chegava só a carga da caneta da minha mão. Entendi. Aí tinha que enrolar um papelzinho ali para dar uma firmeza para escrever. Não tem uma mesa, você tem que escrever sentado em cima de uma cama, ou no chão, né? Ou deitado. Muita gente falando ao mesmo tempo, aquela cela superlotada, como sempre é. Então, assim, com muita dificuldade. O outro problema era para sair isso de dentro da prisão, né? Toda prisão ela tem a área de censura. Tudo que o preso escreve tem que passar pelo censor. O preso não consegue escrever que o sistema está ruim ali e aquela carta não sai. Porque o agente, né, não vai deixar aquela carta sair. Se eu falo que o agente me deu um tapa, que o agente me tratou mal, se eu tento transmitir isso para minha família numa carta, essa carta não sai. Entendi. Tem uma censura ali dentro, né? Então, assim, foi outro problema. E essas cartas, esses capítulos, né, que eu ia escrevendo, de 3, 4 folhas, para não dar muito volume, saíam escondidos. Meu pai e minha mãe, né, tiravam isso do presídio de forma escondida. É até uma falta, sabe, dentro do sistema, das regras do sistema. Isso seria uma falta leve que eu estava cometendo. Mas a necessidade era muito... muito estimável, né? Era uma coisa muito nobre que eu achava que estava fazendo ali. Então eu corri o risco de tomar essa falta, mas eu encaminhava esses escritos. Minha família sabia o que era que estava naquele papel ali, sabia que não era nada errado, sabia que era um livro que eu estava escrevendo, né, sobre o sistema. E isso saía escondido, saía dessa forma, né? Meu pai e minha mãe colocavam no bolso, minha mãe colocava dentro do sutiã, e levava isso para casa e ia juntando aqueles papéis lá. A própria irmã Beth, por muito tempo, digitou isso. Depois eu vim transferido para Bicas, a doutora Maria Cristina ajudou nessa digitação também. Aí você veio para Bicas e continuou escrevendo? Continuei escrevendo. Aqui em Bicas não, aqui não teve o problema da censura. Aqui a gente tinha um diretor com a cabeça muito aberta, sabe? E aqui o material saía numa boa. Mas mesmo assim eles precisam ler, precisam né? Precisam ler, exatamente. Até para não ter uma comunicação, não é? Exato, é mais para essa segurança, né? Para ter segurança, exatamente. Mas aí dava para você escrever o que de fato acontecia, todas as situações. Escrevi sim. Você de 2017, você chegou a ter liberdade? 2020. De 2017. Eu saí aqui em Bicas, né? Então você ficou 3 anos encarcerado, direto. Entendi. Eu achei que nesse meio tempo você tinha sido livre e voltou. Não, ficou direto. Fiquei direto. Entendi. E esse livro surgiu nesses 3 anos. Encarcerado totalmente? Totalmente. Sim, eu estava fazendo uma confusão aqui. Ele foi gestado dentro da prisão. Começou em Muriaé e terminou em Bicas. Isso. No caso, durante 3 anos. Durante 3 anos. E as vivências, assim, desse livro, tem alguma coisa que te marcou? Tudo te marcou, né, gente? É difícil. Mas é difícil a gente peneirar aqui pro podcast. Mas a gente faz uma força hercúlica para falar. Mas fala pra gente se tem algo assim que te marcou, que foi inusitado, engraçado. Tudo é muito marcante, sabe? E esse livro, eu procurei colocar os dois lados, sabe? Eu procurei colocar aquilo de ruim que tem dentro de uma prisão, mas eu procurei também colocar o
que de bom tem ali. Uhum. Por incrível que pareça, tem muita coisa bonita ali dentro, sabe? Vocês podem estar perguntando, mas o que tem de bonito numa prisão? Um abraço de um preso no outro no momento de dor é muito bonito. A solidariedade entre os presos é muito bonito. E você viveu isso? E eu vivi isso, lógico que vivi, né? A visita da família é algo muito bonito. O respeito que o preso tem pelo visitante que vai lá, pelo evangelista que vai lá, sabe? O respeito que o preso tem por Deus, sabe? É muito bonito. Então, assim, tem muita coisa bacana ali dentro, sabe? E muitos que estão ali, assim como você, prova viva disso, conseguem sair dessa vida, né? Conseguem enxergar esse lado tão bom ali dentro que querem viver depois isso lá fora. Grazi, infelizmente é um número pequeno ainda, sabe? Né? É um número muito pequeno. Mas a gente tem feito trabalho aqui em Bicas para que esse número cresça, que o número de reincidência diminua, né? A gente tem projetos aqui em Bicas hoje, do Conselho da Comunidade, que é quem criou o projeto de lançamento desse livro. A gente tem projetos hoje aqui de reintegrar, né? Aquele cara que sai da prisão, aquele cara que está na prisão. Então, hoje a gente tem a Casa do Egresso, o Judiciário e a Promotoria de Bicas são muito sensíveis à recuperação do preso, né? Então a gente tenta, né, através desses projetos que a gente tem aqui, que eu não vou parar muito neles, a gente tenta melhorar essa recuperação, esse índice de recuperação. Inclusive, vou fazer aqui outro convite, o Conselho da Comunidade da Comarca de Bicas, gente, e essa Casa do Egresso que ele mencionou aqui, também teve um episódio aqui, e eu acho, assim, fundamental vocês assistirem esse episódio. Também tá lá na playlist do podcast, eu não me lembro de cor, mas esse projeto da Casa do Egresso é muito interessante. Inclusive, Giovanni faz parte, inclusive, a gente pode dizer que é o primeiro, né, com um projeto realizado de um livro publicado. Exatamente. Porque foi o Conselho da Comunidade abraçou essa sua causa. Então já é sinal que funcionou na sua vida. Exato. Então vai lá, faz uma maratona e assista. Sim, eu queria até abrir aqui, Grazi, um adendo, né, para agradecer aos membros do Conselho da Comunidade, né, que a doutora Cristina, que é a presidente, a doutora Maria Cristina Carreiro, há mais de 20 anos está nessa luta, né, da causa prisional, a nossa braço direito ali, o pastor Ricardo também, né, que é uma pessoa assim, super engajada, né, no social, abraça a causa dos presos, está com os presos, está com os familiares dos presos, né? E os demais membros, não vou parar por falar de cada um, senão a gente se estenderia, né? Mas é isso, e assim, foi muito bacana conhecer esse pessoal, ser abraçado pelo Conselho da Comunidade de Bicas, enquanto eu ainda era preso no presídio de Bicas, sabe? E hoje sou acolhido aí pelo Judiciário, pela Promotoria, sabe? Então, assim, quando a gente quer, funciona, né? E você se tornou um exemplo, né, Giovanni? Você se tornou um exemplo belíssimo. Tanto é que o espaço aqui na rádio está sempre aberto para você. E hoje falando aí desse livro, desse filho gerado lá dentro da prisão, e hoje trazendo motivação e inspiração para muitas pessoas, né? Exato. Conta pra gente como é que foi chegar ao final desse livro aí? Tipo assim, estou chegando já no último capítulo. Como é que foi a sensação? Foi a sensação de dever cumprido, sabe? Cumprir aquilo que eu me comprometi a fazer, que é dar voz aos presos, né? O capítulo final desse livro, ele fala que essas histórias não terminaram. Esse é um livro que não tem muito um fim, sabe? Entendi. Eu deixo isso muito claro no último capítulo. Essas histórias continuam, né? A sociedade precisa olhar para isso, ver o que acontece lá dentro, né?
ver todo o horror que tem lá dentro, mas ver também tudo de bom que tem lá dentro, né? Então o livro termina mais ou menos assim, com a sensação de dever cumprido, mas deixando bem claro, esse livro não tem fim, as histórias não têm fim, né? E eu espero que com a divulgação desse livro, no dia 19 agora, né, 19 desse mês, semana que vem, na próxima sexta-feira, às 19 horas no fórum, vai ser o lançamento. Eu tinha muita vontade que esse livro propagasse, sabe? Tinha muita vontade que esse livro propagasse, para que o grito desses presos chegasse o mais longe possível, sabe? Não, no que depender da gente, a gente vai divulgar, vai fazer, vai ter lugar. Onde que vai ser vendido esse livro? Como é que você vai fazer? A gente vai vender boca a boca por enquanto. Por enquanto, né? boca a boca. Nas redes sociais do Conselho, eu vou vender, a Bárbara vai vender, a Bárbara é uma grande amiga do Conselho também, apesar de não ser membro do Conselho, é uma pessoa muito ativa, uma voluntária do Conselho, que contribuiu assim, de forma muito bacana para a confecção desse livro. Ela que ajudou a criar a capa, ela que fez contato com a editora, sabe? E revisou o livro, falou, Giovanni, eu acho que precisa disso aqui e tal, né? A gente fez alguns ajustes, né? Então quero agradecer a Bárbara também, ela também vai estar vendendo, né? A doutora Maria Cristina vai estar vendendo. Vamos falar a rede social do Conselho da Comarca? Alguma rede social, que a sua mesmo você usa pouco, eu né? Uso pouco, então, você sabe qual que é a rede social do Conselho? Não sei, eu sei que o Conselho tem a página no Instagram. O nome é Conselho da Comunidade da Comarca de Bicas. Dá uma pesquisada no Instagram, você que está nos ouvindo e queira, de repente não é da região aqui de Bicas, mas pode encomendar por lá, né? Vocês também, com certeza. Então, a princípio, o primeiro canal vai ser o Instagram do Conselho da Comunidade da Comarca de Bicas, para você que está nos ouvindo e vai querer adquirir esse livro. E o recheio desse livro são suas histórias de quem conviveu com você ali dentro. Exato. Tem história tocante, tem história hilária, tem de tudo. São histórias que eu vivi ou histórias que eu vi, né? Histórias muito dramáticas, por exemplo, posso dar um exemplo aqui? Claro, por favor. Vou dar um exemplo do que tem aí dentro desse livro. Uma vez que eu passei, porque eu começo a escrever esse livro em 2017, mas eu conto história desde o ano de 2001, quando foi minha primeira prisão, né? Infelizmente, são 4 passagens pela prisão, né? Então eu conto história desde a primeira, que foi em 2001. Eu conto um episódio aí que aconteceu comigo em Itabirito, né? Grande BH, ali, cidade próxima a BH, quando eu fui preso lá. E na época entrou muita bebida para dentro da cela de forma fraudulenta, né? Sempre tem os agentes policiais que são corrompidos, e nesse dia lá na prisão tinha muito álcool, tinha muita bebida dentro da cela. Dentro da cela? Dentro da cela. E os presos estavam todos bêbados, né? Praticamente bêbados, parece que entrou 5 litros de cachaça, 5 litros de vinho para dentro da cela. E foi preso um estuprador, sabe, nesse dia, na cidade de Itabirito. Os presos da cela que eu estava estavam todos bêbados, pediram para colocar esse estuprador dentro da nossa cela para bater nele. E o pessoal começou a bater, aquela cena de horror. Eu lembro que tinham 17 presos comigo, e os 16 bateram nesse cara. Mas bateram assim, né? Você imagina um quadrado, 16 homens batendo em um. 16 homens bêbados batendo em um. Então, assim, foi uma cena muito feia, sabe? E eu fiquei completamente deslocado ali. Ele conseguiu sobreviver? Conseguiu. Porque os presos tinham cuidado de não matar para não dar um problema maior, né? Engraçado não, né, gente? Pode falar. Interessante é que os presos sabem que está chegando um estuprador, né? Sabem. O próprio policial fala, tá chegando um Jack, que é o termo, né? Então ele assim, estuprador já sabe que quando ele cai na cadeia, o destino dele é esse aí. Exatamente. Né? Então,
Então falou assim, manda para nós. Exatamente. Já estavam bêbados. Isso. Em determinado momento, um cara da cela lá fala assim, ô Giovanni, agora você bate aí, você não bateu. E aquele cara já caído ali na minha frente, né? Aquela roda de preso em volta e ele no meio, estuprador caído no meio, já desacordado. E eu tentei sair fora, assim, meia francesa. Não, o cara já apanhou aí, não vou bater não. Não, cara, você tem que bater, todo mundo bateu, você tem que bater também. E eu tentando sair fora, tentando me esquivar, que eu não gosto de violência, nunca gostei de violência. E ia ter um ponto, e aí ficou aquele silêncio na cela, né? Bate, não vou bater, bate, não vou bater. Quase o cara que quem virou e apanha falou é você. assim, se você não bater, você vai apanhar, cara. Sabe? Esse é um momento que eu marco muito. E eu estava disposto a não bater naquele cara, e aquele cara estava caído ali, seria muito fácil dar um chute naquele cara, o problema estava resolvido. Acabou o problema. Só que eu não ia bater naquele cara, sabe? E quando ele fala, se você não bater, você vai apanhar, aí imperou aquele silêncio, aquela angústia dentro da cela. Engraçado que naquele momento eu fiquei tão sereno, sabe? Eu acho que não era eu, foi Deus que agiu ali. Eu fiquei muito sereno na frente do cara e eu não ia bater. E aquele clima, e de repente um líder lá do tráfico em Belo Horizonte, que ele estava na cela também, ele se identificava comigo, um rapaz tinha 23 anos, era um grande líder do tráfico em Belo Horizonte. Ele virou e falou assim, opa, quando ele viu, ele falou, opa, parar isso aí, deixa o Giovanni em paz, o Giovanni é gente boa. Aí acabou, o cara era o líder da cela, né? Obedeceram ele. Obedeceram ele. Mas foi um momento assim, muito tenso. Imagino. E um momento que eu vi que eu não estava sozinho ali dentro, sabe? Que eu poderia manter meus valores, apesar de eu ter errado, de eu ter traficado, eu ainda tinha valores. Eu poderia manter meus valores, que uma força maior ia estar comigo, sabe? Foi uma prova disso. Então tem situações assim muito dramáticas, situações que eu vi um preso ser torturado por 2 dias consecutivamente, com uma agulha. Eu vi morte lá dentro, eu vi assassinato lá dentro, sabe? E eu não pude fazer nada, porque era na cela do lado. Outros presos eu pude fazer e tirei da morte, com pena de eu ser sacrificado, eu tirava o cara, sabe? Mas também muitas coisas engraçadas também, sabe? Tinha fatos Ainda cabe coisa engraçada aí, Giovanni. Eu tinha que colocar alguma coisa que tinha vida ali, eu não podia colocar só morte. Entendi. Sabe? Você teve essa porque existia coisa que tinha vida, né? Existe vida lá dentro, eu precisava de colocar aquilo também. Então eu coloquei jogos de bisca lá dentro, sabe? Coloquei os cultos, coloquei essa questão da solidariedade entre os presos, o respeito com a família, sabe? Eu coloquei muita coisa bacana também, muita coisa engraçada, sabe? Episódios engraçados, né? Uma vez os agentes me tiraram da cela e eles estavam fazendo um churrasco entre eles. Os agentes? Os agentes. E eu participei do churrasco ali, sabe? Gente. Eu de vermelho, eles de preto. E assim, e nenhum deles teve nenhum tipo de preconceito comigo naquele momento. Então teve coisa bacana também, sabe? Eu fiz questão de colocar isso também. E o que fala muito alto para quem está aqui, eu vou falar o meu olhar, mas é o olhar muito marcante da sociedade. Quando a gente olha para uma cadeia, você citou o caso aí do estuprador que apanhou, a gente sabe, toda a comunidade sabe, toda a sociedade sabe que um estuprador e um pedófilo, quando cai na cadeia... A pena deles é muito maior. Pelos próprios detentos. Exato. É uma coisa que é tão Isso. hedionda que não se aceita. Então tem umas coisas dessas que a gente já sabe. E a gente tem também na mente algumas das coisas que você citou aqui. Que na cadeia tem um mundo paralelo, um estado paralelo, vamos dizer, que é o próprio crime, né? Isso, tem regras próprias. Tem né? regras próprias. E você pôde vivenciar isso, né? Pude vivenciar isso. E você retrata isso também no... Quebrei algumas, outras não tinha como, né? Consegui quebrar algumas, sabe? Mas outras não tem como. Tem coisa que é mais forte, né? É
uma coisa daquele instinto primitivo mesmo do ser humano, o Isso poder é muito pelo relatado poder. nesse livro também, sabe? Tem hora que aflora esse instinto primitivo, sabe? E é muito feio. E é muito feio. Eu imagino. Eu coloco isso nesse livro como uma pena a mais. Não uma pena institucional, uma pena legal, mas uma pena extra Que ocorre que o lá Estado faz vista grossa, sabe? dentro. Entendi. E que a sociedade também, quando sabe, faz vista grossa, porque muitas coisas a sociedade não sabe porque não sente, porque não vê. Passa ali a notícia, mas a notícia é fria, né? Vai ver, vai estar ali. Vai sentir o cheiro. É um a mais, é uma pena a mais que é muito pior que a pena institucional, É uma pena que a pena psicológica. advinda da lei. É muito maior. Um dos capítulos desse livro é sobre isso, sabe? Que todo juiz, quando fosse aplicar uma pena, que todo promotor, quando fosse pedir uma pena, analisasse isso. Cara, eu tenho a pena aqui da lei, mas é a pena que não está prescrita na lei, que é muito mais dura. Eu tenho que pensar nisso. Eu vou dar 5 anos, tá? 5 anos é a pena legal, mas e o sofrimento que o cara vai ter lá? Né? E a pena que ele vai sofrer do próprio colega, quando o colega acordar mal? Né? E eu falei disso nesse livro. Engraçado que parecia assim. Esse capítulo que eu falo disso, eu escrevo isso para a OAB. É um manifesto que eu fiz para a OAB, falando isso para a OAB. E logo depois, né, ano passado, vem aí a Corte Interamericana de Direitos Humanos e aplica uma pena, um caso que foi para a Corte, um caso de más condições de cumprimento de pena no estado do Rio de Janeiro, não vou lembrar aqui a unidade prisional, e a Corte, né, isso chega na Corte Interamericana de Direitos Humanos, que é um órgão internacional, né, de preservação dos direitos humanos, e a Corte Internacional fala assim, olha, todos esses presos que estão nessa prisão aqui, eles têm que ter a pena deles contada em dobro. E isso aconteceu. Se o cara tinha 1 ano de pena cumprida, o juiz teve que colocar lá 2, que veio a ordem internacional, por causa dessa pena extra-legal. Entendi. Uma coisa que eu visualizei lá em 2017 e coloquei nesse livro, sabe? Aconteceu agora recentemente. Não soube também desse fato, muito E interessante. depois desse Tá do caso do ouvindo Rio de isso? Janeiro, já aconteceu também em Pernambuco. Uma unidade em Pernambuco também, veio uma ordem internacional para que aquelas penas ali fossem contadas em dobro por causa das condições carcerárias. Entendi. Sabe? Então, assim, é muito bacana para mim, foi muito Não, bacana ter isso, sabe? Não foi o meu caso, não foi o meu pedido, mas foi uma coisa que eu você enxergou. profetizei lá atrás, sabe? Eu entendi. E assim, algo que o livro se torna mais interessante. Você menciona isso no livro? Não menciono porque o livro já estava escrito, sabe? Entendi. Mas já fica aqui para você que vai adquirir o livro, Exatamente. já sabendo que o pensamento do Giovanni virou algo real, Virou né? E algo aconteceu. real. Virou algo Assim, real. Giovanni, é muito interessante ter esse livro escrito, né? O nome do livro, vou repetir aqui, Relicário, a prisão sobre o olhar de um detento. É muito interessante porque fica de exemplo do que você passou e evitar que pessoas passem por isso indo para lá, cometendo delitos, crimes e tudo mais. Fica o grito, o manifesto de quem está lá. Exatamente. E passando pelos arbítrios aí da lei, ilegalidades. Exatamente. Porque não é porque... Até fazer um adendo aqui, porque eu sou aquela que já imagino que algumas pessoas podem falar. Certo. Muitas pessoas falam assim, ah lá, ó, tá vendo? Você do YouTube não viu, mas a Fidei fez assim, tá? Então tá na hora de acabar. Muitas pessoas nos ouvem e falam assim, mas bandido tem que sofrer mesmo, tem que se lascar mesmo. Nós não estamos fazendo nenhum julgamento aqui de valor a esse respeito e cada um tem a sua opinião. No entanto, o que prevalece numa república é a lei, né? É a lei. Se nós temos uma lei, nós temos a proteção dos direitos humanos, independente do que o detento fez, ele tem que ter ali resguardado o mínimo legal e constitucional. Exato.
No entanto, a pessoa sabe que lá dentro vai sofrer. Então, faz força para não entrar. Exato. Mas quem entra, não é porque entrou ali que vai ter que morrer ao léu. Lógico. De jeito nenhum. Lógico. Então, assim, é muito válido o seu livro, o seu manifesto. Acho que tem que ter mesmo esse olhar. Acho muito necessário os trabalhos sociais que se fazem. Porque como a gente começou a falar aqui, Giovanni, infelizmente a porcentagem de recuperação ainda é pouco, mas pessoas como você, que tem esse olhar, que passou por aquilo, escrever um livro, você é fundamental na sociedade. Sim, sim. Porque você não está... A sociedade, ignorantemente, vai falar assim, tem que ficar alisando o bandido, Não é. Isso faz bem para ressocializar aquela pessoa e colocar uma pessoa digna para estar no nosso meio. Lógico. Então, assim, eu vou te voltar a palavra, mas só para deixar claro o meu manifesto aqui de agradecimento. Obrigado, por você contribuir com a sociedade. Você errou, pagou pelos seus erros. Até tem as o marcas centavo. Isso, e tem as marcas psicológicas que ficaram. Sim. Mas disso você tirou um propósito muito bonito de vida. Sim. De deixar aqui no livro, que ele vai falar daqui a pouco, mais para você comprar, para deixar um exemplo para quem está aqui fora não entrar ali dentro. Sim. E para quem não está ali dentro saber o que ocorre lá e ter um olhar mais sensível para o que acontece lá. Então, vou te devolver a palavra, Giovanni, com suas considerações finais. Infelizmente, a gente tem uma grade aqui de programa que a gente tem que cumprir. Lógico. O papo tá tão gostoso. Tão gostoso, né? Mas fala pra Verdade. gente aí das suas considerações finais. Então, gente, primeiro eu queria agradecer mais uma vez, né, as pessoas que caminharam comigo durante essa jornada, né? Meus pais, meus irmãos, né? Foi muito duro para minha família passar por tudo isso. E hoje está sendo muito bacana para eles, né, ver essa superação, ver essa mudança. Eu imagino a felicidade. Agradecer muito a Deus, né, que sempre esteve comigo. Minha família tem muita fé em Deus e eu também aprendi a ter essa fé. Né? Deus atravessou comigo aqueles momentos difíceis. Os anjos que eu conheci na prisão, né, que é um dos capítulos também do livro, os anjos que conheci por aqui. Pessoas como a irmã Beth, como a já falecida Maria da Glória Costa Reis, a Guegueira de Leopoldina, Socloves, Gilson Bastos de Leopoldina, não vou me estender também nos nomes, pessoas que me deram a mão, né, nessa caminhada. E depois aqui em Licas, né, um agradecimento muito especial à doutora Maria Cristina, que me acolheu dentro do escritório dela, me acolheu dentro da família dela, dentro da casa dela, né? Hoje eu sou como filho dela, né? Que acolheu esse projeto. Um beijo para a doutora Cristina, parabéns. Agradecer aos membros do conselho como um todo, né? Pastor Ricardo, o Zezinho advogado, todos, a Patrícia, o Arthur, os membros do conselho como um todo, né? Um abraço para todos eles. Agradecer os amigos, né, que estão doidos aí para comprarem o livro, né? Todos os meus amigos, né, que estão caminhando comigo aí, sabe? Agradecer a todos eles. Não vou também citar nome, né? Para não correr o risco de deixar alguém de fora. E principalmente agradecer aos presos, né, que foram o principal motivo de eu escrever isso aqui, né, e deixar mensagem a eles, aos familiares deles, que eles não estão sozinhos, sabe? Que o que a gente puder fazer, o que a gente pode fazer, a gente está buscando fazer. E esse livro aí eu dedico principalmente a eles, aos presos e aos familiares dos presos, sabe? Agradecer você também pelo espaço, muito obrigado. Agradecer o William aí pelo espaço, tá, William? O livro é R$25, né? Que custa o livro, então quem quiser pode procurar a gente, tá? A venda desse livro, a verba da venda desse livro é totalmente revertida para o Conselho da Comunidade trabalhar com os presos. Eu não vou tirar R$1 desse livro, não. Verba toda vai ser direcionada ao Conselho da Comunidade. Conselho, para a gente ir tocando nossos projetos de ressocialização.
Você que está aqui em Bicas pode procurar o Giovanni, que você conhece ele muito bem. Você que está longe, vai na rede social do Conselho da Comunidade da Comarca de Bicas para fazer a encomenda do seu livro. E muito em breve vai estar em alguma plataforma digital para a gente vender esse livro para todo lugar, né? Então é isso. Eu vou voltar a palavra para o meu amigo aqui, o dono da bola, o William. E agradeço muito mais uma vez. Lembrando para você que não viu o livro, olha, só está ouvindo, vai lá no YouTube logo mais para ver esse livro, para te dar um gostinho e ver também o Giovanni, me ver o William. Que Não, tem eu foto não. lá. Eu Tem você foto. não vou ver, não. Vai ter Eu foto. tô igual o Lombardi, só na foto. Eu tô igual o Lombardi, Silvio Santos. Tô atrás das câmeras. Ó, já vou fazer meu agradecimento, muito obrigada mais uma vez. Você que está nos ouvindo e está no YouTube, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal para apoiar a gente, tá bom? Muito obrigada. Obrigado, William. Obrigado a todos os ouvintes da Rádio Alternativa. E eu agradeço a vocês, a doutora Grazi, o doutor Giovanni. Giovanni é amigo já de muitos anos, a doutora Grazi nem se fala. Então, até a próxima, já virou sócio, né, Já, do doutor Giovanni. terceira vez. Então, muito obrigado a episódio. todos vocês. O Carlão também, que brevemente vai fazer. O Carlão aqui fez programa comigo na rádio, ele nos anos 80. Ele foi DJ no Rio de Janeiro, da Furacão 2000. É? Na época, assim, que ele era... Gente, tem que trazer ele aqui era no mais podcast. bonito, ele era mais bonito. Agora ele tá um homem simpático. Furacão 2000, a número 1 do Brasil. Isso, ele Gente. fez. Ele era gandaieiro. Agora sossegou o Rabicó. Mas ele dava pano pra manga lá no Rio de Não, Janeiro. eu agora não Petrópolis. sou mais dessas, né? Mas na minha época era a época que eu curtia funk, era a E época tá do até vermelha. Furacão 2000. Mas era o bom funk, né? Era um funk que tinha letras, inclusive, aí de protestos, né? Exato. O Silva, era só mais um Silva. Hoje em dia é um filme pornográfico cantado. Doutorinha tá ficando assanhadinha. Não, falando não tô não. funk. Era da minha época que passou. Hoje em dia eu tenho nojo, tenho asco. Infelizmente, a cultura do funk hoje tá aqui. Ele é profissional da área, eu só sou era uma ouvinte. Hoje em dia Desviou muito. é um absurdo. Desviou muito. É um absurdo. Então, obrigado vocês. Vamos de apoio cultural. Já tem mais o Will aqui. Beijo, 10h35. gente. Obrigada. Beijos.